Bom dia, bem-vindos ao Workshop 5G, um evento que pretende passar informações para todos sobre a nova tecnologia 5G, os seus benefícios, as suas oportunidades, assim como os desafios, principalmente voltado para a atualização de legislação aí nos municípios. Já contamos aqui com todos os participantes, que agradeço aí a presença, e passo a palavra agora para o nosso presidente da Conexis, o Marcos Ferrari. Bom dia, Diogo. Obrigado por abrir aqui o evento. Queria dar um bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Nós estamos aqui numa reunião, um breve encontro para falar sobre um tema que é super importante para a economia e para a sociedade brasileira. Queria, inicialmente, agradecer ao conselheiro Vicente Aquino, conselheiro da Anatel, que irá participar aqui conosco daqui a pouquinho, né? Querido amigo, que sempre tem realizado um trabalho importante para o setor. Também queria agradecer à Frente Nacional dos Prefeitos, na pessoa do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que aqui vai ser representado pelo vice-presidente de Telecomunicações, Gustavo Reis, que é prefeito de Jaguariúna. Também agradecer a participação do CEO do Siga Antenado, Leandro Guerra, bastante conhecido no setor de telecomunicações e tem realizado aí um excelente trabalho na frente da entidade responsável para organizar o 5G no país. Então, agradeço imensamente aí a essas três pessoas, o Vicente, né, conselheiro, a FNP na pessoa do Gustavo, e também ao Leandro por aceitar estar aqui conosco hoje. Também, ainda vale mencionar, né, um agradecimento à minha equipe, né, tanto da Conex, que está aqui dando apoio para fazer esse encontro, né, essa live, como também o Diogo, que está aí coordenando e liderando esse processo. Bom, a minha fala é uma fala rápida, protocolar, né? Além do agradecimento, eu fui escalado para falar também um pouquinho sobre o Conect 5G e como está o processo no Brasil de maneira muito rápida. Tá? Nós lançamos o portal Conect 5G neste mês, é um portal no qual pretende ser o hub de informações sobre a tecnologia, no qual nós estaremos colocando sempre vídeos, perguntas, dados, informações, respostas para algumas dúvidas, cartilhas, né, explicando o que é o 5G, né, o beabá mesmo, o que é a internet das coisas, o que é cidades inteligentes. Então, a gente vai rechear o portal Conect 5G com vários conteúdos, no qual nós ofereceremos à população uma oportunidade de conhecer melhor a tecnologia. E também ofereceremos uma oportunidade às autoridades, principalmente às autoridades municipais, para entender a importância de modernizar as suas legislações municipais de antenas. Hoje, o setor está em todo o Brasil, praticamente, quase 100%, com 3G e 4G, e agora com 5G sendo implantado, já contando com quase 4 milhões de dispositivos habilitados a usar a rede 5G. Né? Bom, do que depende a expansão maior do 5G? Eu acho que são 3 pontos que, claro, aqui na nossa conversa de hoje. Né? Primeiro, nós estamos no início ainda da tecnologia 5G, isso é importante deixar claro, é um processo de médio e longo prazo, né? Até termos uma nova tecnologia 100% implantada, mas nós temos que trabalhar na massificação da tecnologia. Né? A
a telefonia móvel, né, a internet móvel, ficou um bem fundamental para a população, e isso depende de basicamente uma coisa, né? O que depende de nós, das operadoras do setor privado, nós fazemos. Então, hoje nós estamos aí praticamente 100% dos municípios com a tecnologia. Agora, precisamos ter políticas públicas que possam colaborar para reduzir, né, os desertos digitais que ainda existem no país. Então, é fundamental que tenhamos políticas públicas voltadas para isso. E aqui eu quero ressaltar, com a presença do conselheiro Vicente, a importância que foi o edital 5G para esse propósito de massificar a internet no país, né? Ao ser um leilão não arrecadatório, a Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, o Ministério da Economia, o governo, né, ajudou nesse processo de massificar a oferta, né, da internet ao longo do tempo. Daqui para frente, eu acho que tem que ter, né, uma política que também ajude a demanda do ponto de vista de atender a população de baixa renda. O segundo ponto, para o 5G, é importante que os setores produtivos compreendam o que é a tecnologia 5G, né? Porque é uma tecnologia que ela vai transformar os métodos produtivos, os métodos de vendas, os métodos de comércio, né? O sistema financeiro todo vai ser revolucionado, na produção, o agro, né, o comércio, tudo isso vai ser revolucionado com a tecnologia 5G ao longo dos próximos anos. É importante que eles tenham condições de adotar a tecnologia para promover uma grande revolução na produtividade brasileira, que, como todos sabemos, vem caindo constantemente desde os anos 80. E o segundo fator importantíssimo para avançar a tecnologia 5G é que nós consigamos instalar a infraestrutura no país. Nós estamos falando de um país continental, né, com dimensões continentais, no qual existem várias dificuldades encontradas nas legislações desses municípios. Nesse ano, conseguimos avançar em bastante capitais. Então, das 27 capitais, nós temos aproximadamente 15, 16 capitais já com a legislação mais moderna. A partir de janeiro, a gente começa a avançar com 5G nas cidades acima de 500 mil habitantes, e assim vai até chegar a cidades com 30 mil habitantes em 2029. Né? Então, observem que nós temos um grande desafio, e apesar do avanço nas capitais, apenas 2% dos municípios do Brasil possuem uma legislação moderna. Né? O que é uma legislação moderna? É aquela que permite às operadoras colocar a infraestrutura de maneira adequada para que o serviço chegue à população, para que a população usufrua do benefício da nova tecnologia. Então, acho que são esses três fatores que vão determinar daqui para frente a massificação da telefonia móvel, da internet móvel, que é super importante para o futuro da economia e para o futuro da sociedade, quando a gente fala de educação, segurança pública, saúde e por aí vai. Então, Diogo, eu volto a palavra para você, novamente agradecendo a todos pela participação, agradecendo a todos que estão nos assistindo e desejando um bom evento. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Ferrari. Eu que agradeço. Vamos aqui na sequência. Agora passar a palavra para o membro do Conselho Diretor da Anatel, Vicente de Aquino, que já está conectado aqui conosco, para que possa passar a visão aí da agência a respeito do 5G. Muito bem-vindo, conselheiro. Obrigado novamente aí pela sua participação. Primeiramente, me escutam bem? Me escutam bem? Tudo certo, pode seguir. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite de participar deste evento realizado pela Conex 5G em parceria com a Conexis Brasil Digital. Dizer da minha alegria em poder dialogar
um tema de tamanha relevância e de tamanha importância, e eu posso dizer isso catedraticamente, porque vou discorrer ao longo do nosso diálogo, porque estou dizendo isso. Bom, e eu considero muito, mas muito mesmo oportuno debater sobre a preparação legislativa dos municípios para receber a quinta geração de tecnologia. Eu também gostaria de cumprimentar os demais colegas da mesa, né? Um abraço ao meu querido amigo Marcos Ferrari, presidente executivo da Conex, que tem sido aí um baluarte, numa linguagem mais comum, nordestina, né? E timoneiro aí na luta para levar o tema que a Conex tem levado, que é essa questão de antenas e muitos outros temas relativos às telecomunicações. O Marcos, receba aqui meus cumprimentos, meu abraço e meu bem-querer. Cumprimentar também o Diogo Tela Torres, que é o coordenador de infraestrutura da Conex, a senhora Kátia Garbim, que é consultora também da Conex 5G, e também o Gustavo Reis, que é o vice-presidente de telecomunicações da Frente Nacional de Prefeitos, né? Entidade, o meu querido Gustavo, que eu considero importantíssima, relevantíssima nesse Brasil, porque esse país se faz com municípios, né? É o único dos entes da federação que não é uma abstração, é uma concretude, e isso tem um custo muito alto e muito difícil, eu digo, porque labuto dia a dia pela minha vida toda nesse cenário, nessa cena. E, finalmente, eu cumprimento o Leandro Guerra, que é o CEO do Siga Antenado. Meu abraço a todos vocês e vamos aqui ver se a gente dialoga um pouquinho sobre o tema 5G, antenas e mais aquilo que precisar. Bom, para quem não me conhece, certamente eu não sei aí a plateia que eu estou falando agora nesse exato momento. Para quem não me conhece, meu nome é Vicente Aquino, eu sou membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, né? Sou advogado de formação e militei por mais de 30 anos no direito eleitoral, né? Eu conheço bem a realidade dos municípios do nosso país e sei que temos muito a avançar no que diz respeito à inclusão digital dos brasileiros e das brasileiras. Eu vou tentar passar aqui um rápido slide, rapidinho, uma meia dúzia de slides, para tentar mostrar, de forma sucinta e resumida, o tema que a gente vai falar aqui. Não sei se o Fred está atento aí, Fred, para que a gente possa falar sobre, colocar já na tela os respectivos slides. Bom, no painel de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o 5G e sobre como os municípios do Brasil podem facilitar a chegada dessa tecnologia em seus territórios. É isso que eu preciso passar para os municípios do Brasil, é isso aí. O que é? E aí eu já inicio dizendo o seguinte: o que é essa tecnologia 5G? O que é que a gente escuta muito falar sobre o 5G? E o que é isso? Pois bem, né? O qualificado público que nos acompanha neste evento, neste workshop, certamente sabe que o 5G não será apenas uma versão mais rápida e ampliada do 4G. Na verdade, o 5G significa muito mais que o aumento de velocidade, né? A quinta geração de tecnologia ela permite a conexão simultânea de muito mais equipamentos e de modo a possibilitar a intensificação do que chamamos de internet das coisas ou que nós chamamos, numa linguagem mais técnica, de comunicação máquina a máquina, né? E aí os senhores devem estar se autoindagando. E o que é isso em termos práticos? O que é que isso significa? Bom, eu imagino, vou colocar um pequeno slide também aí, que o Fred já deve ter colocado, eu não estou conseguindo ver daqui. O que é que isso significa em termos práticos? Bom, o 5G ele vai revolucionar vários setores da economia. E eu aqui, para uma compreensão simples, eu vou citar apenas alguns poucos exemplos de qual será essa revolução, né? Por exemplo, no serviço de saúde, o tempo rápido de resposta entre os equipamentos possibilitará não só consultas médicas virtuais, isso é um avanço grande para os prefeitos do Brasil. Eu estou discutindo esse tema com o Ministério da Educação e os senhores e as senhoras prefeitos do Brasil só vão conseguir acabar com as filas nas UBSs quando
o SUS implementar de forma permanente, definitiva, o que nós chamamos de consultas virtuais, de telesaúde. Sem isso, os senhores prefeitos do Brasil não conseguirão acabar as reclamações nas UBS, as filas nos postos de saúde. Então, o serviço de saúde ele vai melhorar muito com o 5G, porque ele vai permitir o que nós chamamos de consultas virtuais e também cirurgias à distância com uso de robôs. Cirurgias à distância com uso de robôs é uma coisa um pouquinho mais distante, é uma realidade atual, mas vai se colocar mais para centros urbanos um pouco maior. Mas as chamadas consultas virtuais e desafogar as filas, isso é uma realidade que o atual momento traz a disponibilidade dos senhores, e para isso não é nem necessário que o 5G ainda esteja instalado. Até o 4G nós já podemos fazer isso. Mas isso na saúde. Na agricultura, por exemplo, na pecuária, a chegada do 5G ela vai estimular a produtividade, ele vai estimular o uso de sensores tanto nas lavouras da agricultura como no rastreamento de animais, né? E também as cidades inteligentes se multiplicarão Brasil afora e tudo estará conectado para melhorar a qualidade de vida dos habitantes desse imenso Brasil. Por exemplo, os sinais de trânsito, aqui que nós chamamos de semáforos inteligentes, ele permitirá uma melhor gestão do trânsito dos municípios, que é um problema imenso no país inteiro, até nas pequenas cidades o trânsito já é um problema. E as câmeras de monitoramento, elas poderão disparar alertas à polícia, que certamente atuará mais prontamente nas questões de segurança. E esses são apenas alguns exemplos do que vem por aí. Terão muito mais questões que virão por aí e não dá para nós exemplificarmos hoje aqui nesse pequeno espaço de tempo. Mas dá para dar um norte, uma direção, um rumo, um caminho, né? E nesse contexto de inovação, de disrupção que o 5G traz, os senhores prefeitos e os senhores que lidam com os municípios do Brasil, como é o meu caso também, podem estar se perguntando, e o que a Anatel fez para garantir que o 5G chegasse a todos os municípios do Brasil? Ô, Anatel, diz o que tu fez, Anatel, né? E eu vou dizer agora aos senhores, a Anatel fez muito por isso. Eu digo isso não só da condição de conselheiro, de membro do conselho diretor da agência, não, mas eu digo isso porque vejo no dia a dia e vou passar aos senhores aqui. Bom, o que foi que a Anatel fez? A Anatel ela tem competência para regular as telecomunicações do Brasil, desde internet, TV, rádio, e todos os segmentos de comunicação. E o que foi que ela fez? Ela propôs, como competência dela, um modelo de leilão que só ela pode fazer, né? Ela propôs um modelo de leilão não arrecadatório. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as operadoras que militam no mercado, elas não pudessem, não necessitassem comprar, adquirir as chamadas faixas de frequência e aportar os recursos aos cofres do Tesouro. Ela fez um leilão que dizia, olha, operadora, tu que adquirir o chamado espectro, espaço para trabalhar, o espaço que são as avenidas no ar, para onde as ondas são transmitidas, são passadas, você não vai aportar esse dinheiro nos cofres, você vai ficar com esse dinheiro em caixa, você vai colocar isso à disposição da população para levar a universalização, para levar compromissos de abrangência, para levar fibra ótica, para universalizar o Brasil, levar internet aonde não tem. E foi isso que a Anatel fez. O governo aceitou essa proposta e, de modo, saiu um leilão do 5G, que é exemplo no mundo inteiro, que está sendo copiado por todo o planeta, que é leilão não arrecadatório. E por que essa modelagem não arrecadatória? Porque matéria de tecnologia da informação, matéria de telecomunicações, não tem como esperar. Não tinha como esses recursos serem aportados aos cofres do Tesouro e depois ter que voltar em forma de investimento e seguir a burocracia do serviço público, e os senhores prefeitos sabem disso, licitação, crédito especial, vou dar um exemplo aqui, PEC de transição, enfim, todas aquelas empenho, liquidação e pagamento, toda essa burocracia, quando ela viesse se cumprir, aquela tecnologia que nós estávamos tentando implementar já estava envelhecida, arcaica, em desuso e não servia mais para nada. Daí porque, em matéria de telecomunicações, não há como se esperar, né? Nós temos que sempre andar na frente. E nessa toada,
O leilão do 5G, ele foi proposto nesse sentido, compromissos. Você não me entrega dinheiro, mas você vai fazer aquilo que eu, Anatel, determinar. E nessa linha, a Anatel propôs que até o ano de 2029, todas as 5.570 sedes de municípios brasileiros terão 5G. Até o ano de 2029. É longo, aparenta ser longo, mas é porque esse país é imenso e a desconexão disso é uma coisa que ainda é muito grande, né? E até o ano de 2030, por exemplo, 1.700 localidades, não estou falando de sede municipal, localidades que não sejam sede, como distrito, grandes povoados, também terão 5G, sendo a grande maioria nas regiões norte e nordeste do Brasil, que são as mais vulneráveis e mais desassistidas, né? O edital do 5G, feito e proposto pela Anatel, trouxe também obrigações de cobertura de 4G, e essas obrigações são as seguintes. Até o ano de 2028, 7.430 localidades elas serão atendidas com 4G ou com tecnologia superior a isso. E até o ano de 2029, 2.349 trechos de rodovias federais, vejam só, 2.349 trechos de rodovias federais terão 4G, o que equivale a mais de 35 mil quilômetros de rodovias cobertas pela tecnologia 4G, o que não existe hoje, né? Isso vai ser fundamental e importantíssimo para o escoamento da produção e para o desenvolvimento das cidades, né? O edital também determinou a implantação de fibra ótica em 530 sedes municipais até o ano de 2026. Então, essa infraestrutura ela é essencial para o transporte dos dados, principalmente no cenário da quinta geração de tecnologia. E o último compromisso, e um dos quais eu considero mais importante de todos, é que o edital ele destinou 3 bilhões e 100 milhões de reais para projetos de conectividade em escolas de educação básica. Esses 3 bilhões e 100 milhões eles estão na Anatel, eles estão numa entidade criada pela Anatel, e eu tenho a honra de ter sido escolhido pelos meus colegas da agência como presidente desse grupo, para conduzir esse projeto de 3 bilhões e 100 milhões para levar conectividade às escolas públicas de educação básica do Brasil. Então, eu não tenho dúvida de que todos os municípios do país serão beneficiados com essas obrigações, e foi isso que fez a Anatel. A Anatel colocou isso, construiu isso tudo para que os municípios pudessem fazer a sua parte, que é onde eu vou agora adentrar. E eu não sei se todos sabem, mas no site da Anatel, e aí se não souber, eu estou dando essa informação agora, tem uma área chamada Espaço 5G, onde os senhores e as senhoras podem encontrar todas essas informações de forma detalhada. E o mais interessante é que os municípios podem pesquisar quais os compromissos serão cumpridos em seu território e quais são as prestadoras responsáveis, qual é o prazo máximo para que isso ocorra. E aqui nós chegamos ao ponto principal da informação e da mensagem que eu gostaria de passar para os senhores prefeitos e os municipalistas que militam nos municípios desse Brasil. O que os municípios podem fazer para facilitar a chegada do 5G? Essa é a pergunta. Essa é a mensagem a ser passada. Eu disse o que a Anatel fez, e agora eu vou dizer o que os senhores poderão fazer e deverão fazer como contrapartida a isso tudo. Muito bem. O que devem fazer os municípios? Bom, como todos sabem, a implementação do 5G ela exige a instalação de novas antenas, né? Serão necessárias cerca de 10 vezes mais torres do que aquelas usadas nas redes de 3G. Se no seu município só pega o 3G, para chegar ao 4G, nós vamos ter que colocar 10 vezes mais antenas. Se tinha 10 antenas no município, vão ter 100 com a chegada do 5G. Isso é ruim? Não, porque isso vai levar um desenvolvimento grande e mais, essas antenas têm que ser pagas pelas operadoras um imposto, umas taxas que são bons para o município, tem arrecadação para os municípios também. E quem é que legisla sobre antenas, né? Bom, de acordo com a Constituição, é a União, o governo federal, a União Federal, que tem competência privativa para legislar sobre telecomunicações, mas são os municípios que têm competência para legislar sobre o ordenamento territorial e a ocupação do solo urbano. E no âmbito federal foi aprovada a Lei 13.116 de 2015, conhecida como Lei Geral das Antenas,
E por razões de tempo, evidentemente que eu não vou poder entrar em detalhes sobre essa lei, nem sobre o decreto 10.480 de 2020, que regulamentou essa lei. Mas eu gostaria de destacar aqui 2 pontos que eu considero fundamentais e, com isso, eu cumpro a minha mensagem para os senhores e as senhoras, né? O primeiro ponto a ser destacado é que existe um prazo máximo de 60 dias para a emissão de qualquer licença. Se a operadora chegar no seu município, ela quiser levar o 5G para lá, e o município não tiver a lei, primeiro que ela não vai conseguir levar o 5G. E segundo, ainda que tenha, o município tem 60 dias para emitir a licença. Se o município não emitir a licença, aí vem, se a autoridade não responder ou não emitir a licença naquele prazo, a empresa fica autorizada a instalar a infraestrutura de telecomunicações. Essa previsão é chamada por muitos, na linguagem comum, silêncio positivo dos municípios. Os municípios, através de um silêncio positivo, eles poderão, de uma forma indireta, aprovar ou dar licença para as operadoras cheguem e instalem as antenas do 5G. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, segundo lugar, é que as infraestruturas de redes de telecomunicações de pequeno porte, elas são dispensadas de licenciamento. Há as infraestruturas de redes mais amplas, maiores, e há as mais pequenas. E as pequenas sequer a necessidade de ser licenciada. Mas é obrigatório que exista a lei municipal regulamentando isso. A Anatel sabe que essas leis municipais também devem, sim, estimular a expansão das redes de telecomunicações e, por essa razão, a agência criou em seu site o espaço chamado Antenas nos Municípios. Os senhores e as senhoras podem entrar no site da Anatel e procurar lá a aba Antenas dos Municípios, onde o público, em geral, pode encontrar os regulamentos sobre o tema e acessar painéis de dados sobre a cobertura móvel, né? E o mais importante, lá tem uma minuta de projeto de lei que está adequada ao marco legal federal, que estimulará a chegada da 5ª geração de tecnologia. Eu acho muito bom reforçar a necessidade dos municípios reavaliarem suas leis, de acordo com o movimento Antene-se, né? 224 municípios já atualizaram as legislações, o que representa apenas, olha só como esse número é chocante, apenas 3% dos municípios do Brasil, eles editaram as suas leis para trazer o 5G aos municípios. 3%, 224 municípios. Então, nós temos aí o que representa cerca de 3% dos municípios e 34% da população do país. É muito pouco ainda, né? Acho que a Confederação Nacional dos Municípios, a União de Vereadores do Brasil, a Frente Nacional de Prefeitos, eu não sei se existe ainda, mas, enfim, possa, de alguma forma, tentar sensibilizar, mediante cartas, e-mails, seja lá o que for, para que esses municípios possam adequar essas matérias. É nessa linha que eu tento, junto à Anatel, fazer com que eu trabalhei a vida inteira em municípios e sei como é moroso, como é lento essa modelagem. Então, dessa maneira, há muito ainda a ser feito, né? Nós estamos trilhando um caminho para reduzir o abismo digital que separa milhões de brasileiros, e os municípios têm a obrigação e o dever de fazer a sua parte. Eu, para concluir, deixo aqui uma frase ou um jargão que me é muito comum nas vezes que tenho a oportunidade de falar para municípios do Brasil, né? Eu costumo dizer que a maior forma que nós temos de inclusão social, se tanto canta e decanta no Brasil, inclusão social, né? Se canta incluir pobres, se distribuir renda, se falou isso ao longo, desde que eu me entendo por gente, depois que cresci ouvindo essa frase, nunca deixei de escutá-la, né? E eu digo aos senhores e às senhoras que agora chegou a oportunidade de fazer inclusão social, né? E essa forma de inclusão social é simples demais. A maior forma que nós temos de fazer inclusão social no Brasil é a inclusão digital de pessoas. Se nós incluirmos digitalmente as pessoas, nós teremos incluindo-as socialmente no seio do segmento social, no seio do segmento econômico, de uma forma só. Os cidadãos do Brasil, eles hoje podem trabalhar de dentro da sua casa. O trabalhador braçal,
ele trabalha, se tiver sinal de internet, lá do meio da sua lavoura, lá no meio da sua roça, sem precisar de sair de casa. Nós conseguiríamos fazer um caminho inverso que se fez há muitos anos no Brasil, na década de 50, né? Quando o êxodo saía do Nordeste e do Norte do Brasil, principalmente do Nordeste, para ir para a região sul do país na busca de emprego, na busca de inclusão social. E hoje, se nós tivermos inclusão digital no Norte e no Nordeste e das demais cidades do Brasil, mais distantes, nós vamos fazer o êxito contrário. As pessoas que foram embora naquela época, né, elas vão querer fazer o caminho de volta, porque elas poderão trabalhar dos lugares e do seio familiar deles, e é só assim promover a economia em todos os rincões do Brasil. Então, eu deixo como mensagem final isso, o seguinte resumo. Primeiro, senhores prefeitos e senhores municipalistas, aprovem suas leis municipais. Essa é uma das missões. Missão última, deem a maior das atenções à inclusão digital nos seus municípios, porque se os senhores der inclusão digital, até o combate à Covid, os senhores vão conseguir. Eu digo um exemplo, eu cito o município, que a minha esposa é prefeita, aqui no interior do Ceará, que uma feita dessas, no auge da Covid, eu estava passando lá e tinha uma fila grande, lá só tem o posto da Caixa, só tem a lotérica, não tem Caixa Econômica Federal, e uma fila grande rodeando o quarteirão, e a prefeita distribuindo, pedindo para distribuir álcool em gel e também máscara, né? E o aglomerado de pessoas no auge da pandemia, né? E eu olhava aquilo ali e digo que se as pessoas tivessem educação digital, elas não iriam receber a aposentadoria delas ali, naquela fila, transmitindo Covid uma para outra. Elas recebiam no próprio celular delas e não precisava ela ir. Ou seja, o custo para o SUS diminuiria, o custo, de uma forma geral, para a população diminuiria. Eu vou mais além. O cidadão que ia receber a aposentadoria dele ali, ele não, normalmente são pessoas com mais de 70 anos, eles não corriam o risco de serem assaltados, eles não corriam o risco de sofrer uma queda pelo avanço da idade e quebrar um osso e dar despesa ao próprio Sistema Único de Saúde, ao próprio SUS. Então, inclusão digital, meus senhores e minhas senhoras municipalistas do Brasil, é uma das saídas mais importantes que nós temos hoje. Recentemente, eu tive na Anatel, no grupo, no Comitê do Consumidor, do qual eu sou presidente, e me aparecia lá uma pesquisa, e agora com isso eu concluo, para não me alongar, e me aparecia uma pesquisa de um órgão do consumidor nacional do Brasil, que dizia que das classes C, D e E, vejam só os senhores, eu não estou falando de classe A e B, não, eu estou falando das classes mais vulneráveis, que é a B, a C, a D e a E, essas três classes, se mostrou que o instrumento de trabalho mais utilizado por as classes C, D e E, que são as mais pobres, as mais vulneráveis, esse instrumento se chama internet. Então, vejam como a inclusão digital é o desenvolvimento desse país, é a forma de resolutividade de muitas coisas dessa sociedade. Então, aproveito esse espaço aqui para fazer também essa colocação final que eu faço, meu querido Ferrari, meu querido Diogo, e abraço a todos vocês, agradecendo a atenção, me colocando à disposição lá na Anatel. Meu gabinete está à disposição da Frente Nacional de Prefeitos, da Confederação Nacional de Municípios, da União de Vereadores do Brasil, todos os segmentos municipalistas. Meu gabinete é aberto, porque sei o que é essa realidade, advoguei por mais de 30 anos nos municípios do Brasil, seja no direito eleitoral, seja na assessoria pública. A minha mulher é prefeita de um município pequeno no Brasil, e eu sei o que é essa realidade. Contem comigo, e nós estamos à disposição de vocês para a gente difundir essa ideia e conclamar a todos que aprovem essa lei nos municípios brasileiros. Eu agradeço o espaço concedido e devolvo a palavra à presidência do trabalho. Muito obrigado, conselheiro Vicente. Tenho certeza que as informações aqui que o senhor colocou por parte da agência serão de grande utilidade, né, para todos os municípios. Aproveito aqui para registrar, o conselheiro Vicente vai precisar se ausentar aqui da transmissão, pois tem um outro compromisso logo mais, e também informar que temos disponível o e-mail conect5g@conect5g.com.br, por meio do qual todos que estão aqui nos assistindo podem enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, de todas as informações que estarão sendo apresentadas ao longo do evento. E convido agora
o CEO da SIGA Antenado, o Leandro Guerra, para que passe uma visão a respeito da entidade e como ela está contribuindo para abrir os caminhos aí para a instalação do 5G. Bom dia, Leandro. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia, Diogo. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer primeiro o convite, né, feito aqui para participar desse evento. Dizer que a entidade administradora da faixa ela apoia essa iniciativa do Conect 5G. Eu queria primeiro agradecer também ao Ferrari pelo convite, o próprio Diego, o Diogo e a Kátia. E também cumprimentar, né, a excelente apresentação feita pelo conselheiro Vicente Aquino. Cumprimentar também o prefeito Gustavo Reis, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E, primeiramente, gostaria de dizer que a AEF, a entidade administradora da faixa de 3,5 GHz, ela tem uma grande importância, né, uma grande missão nesse processo, com um objetivo de preparar o terreno, né, para que as operadoras possam ativar o 5G. Eu sempre falo que a AEF não ativa o 5G, ela não opera o 5G, mas sem o nosso trabalho da AEF, o 5G não acontece. Então, a apresentação de hoje acho que vai ser bem oportuna nesse contexto, para poder explicar o que nós fazemos, nossos projetos, identificar aqui oportunidades para que os municípios possam se desenvolver nessa trajetória rumo ao 5G. E aqui, eu queria, antes de entrar na minha apresentação, comentar que, do ponto de vista de infraestrutura, existem 3 elementos importantes e essenciais para que o 5G se desenvolva. O primeiro, né, diz respeito às próprias antenas, as estações radiobase, que com o 5G, por uma questão de necessidade de cobertura e de capacidade, ela necessita se multiplicar, ela vai ser ampliada, conforme o próprio Marcos Ferrari comentou, em relação às versões anteriores da tecnologia, a gente pode estimar aí 5, 10, até 20 vezes mais antenas do que nós temos hoje. E isso envolve diretamente as prefeituras, porque a legislação municipal ela precisa ser modernizada, uma vez que a tecnologia 5G também traz uma característica de reduzir o tamanho dessas estações radiobase. Muitas legislações ainda refletem, né, uma infraestrutura antiga, aquela estrutura tradicional de torre, em que existe uma preocupação, inclusive, em termos de vizinhança, em termos de zoneamento urbano, e esse tema está, sim, de certa forma, na gestão das prefeituras, haja vista que nós temos aqui 3 fatores, né? Questão do meio ambiente e radiação não ionizante, que são temas da União, né? São temas federais, mas nós temos o uso e ocupação do solo, que acaba, né, gerando a necessidade de modernização da legislação municipal. Esse é o primeiro aspecto das antenas, a quantidade das antenas. O segundo aspecto diz respeito à fibra óptica. Uma rede 5G, para poder funcionar de forma adequada, com todo o seu potencial, é necessário por fibra óptica, devido ao alto volume de dados que é trafegado numa rede 5G. Então, essa questão da passagem, do direito de passagem da fibra óptica nas prefeituras, nas cidades, ela é muito relevante também para o desenvolvimento do 5G. Aqui também tem um papel importante das prefeituras, não só na modernização da lei, mas também da lei municipal, mas também na burocracia, né? Então, é importante que se tenha agilidade no licenciamento também da passagem, nos projetos de fibra óptica nas cidades. E o terceiro elemento, que é a questão do espectro, né, da frequência, da capacidade de frequência. E aqui eu queria destacar que a Anatel foi muito feliz, eu acho que o conselheiro Aquino já destacou na apresentação dele, a Anatel foi muito feliz nos conceitos, né, do edital do 5G, na medida em que ela conseguiu destinar uma faixa de frequência primária, que é o 3,5 GHz, é onde o 5G se desenvolve no mundo, onde existe uma escala de equipamento. Ela conseguiu destacar ou reservar um tamanho, uma quantidade de espectro de radiofrequência muito relevante para o desenvolvimento do 5G no Brasil. Então, nós temos as operadoras nacionais, né, com espectros, com quantidade de frequência ou canalização de 100 MHz,
com portadores de 100 MHz, e as operadoras regionais com portadora de 80 MHz, que são portadoras, o tamanho de canais, né, que vão poder desenvolver a plenitude da tecnologia 5G no Brasil. Então, esse é um aspecto bem importante que eu queria destacar, e faz parte também do nosso trabalho, como vocês vão ver daqui a pouco, a liberação dessas faixas. Então, eu vou começar aqui com a apresentação, e vocês acho que devem estar vendo aqui na tela já o avanço do 5G no Brasil. E o primeiro ponto é destacar o nosso papel. A entidade administradora da faixa de 3,5 GHz ela foi criada no âmbito do leilão de 5G por determinação da Anatel. Ela é uma associação privada, não governamental, e sem fins lucrativos, e é composta, conforme previu o edital do 5G, a composição pelas operadoras que venceram os lotes nacionais nessa faixa de frequência do 3,5 GHz. Aqui eu estou falando especificamente da Claro, da TIM e da Vivo. Não, são 3 associados que, digamos assim, compõem a entidade administradora da faixa. Nós temos os nossos projetos divididos aqui, eu diria, em 3 blocos. São 4 caixinhas, mas são 3 blocos. Vou começar pela direita, porque o nosso foco principal vai ser exatamente aqui, essas 2 caixas que estão destacadas em vermelho. Nós temos 2 projetos que são de grande relevância aqui na direita para o desenvolvimento do nosso país, em termos de conectividade, levando também, né, a inclusão social e digital, né, pela inclusão digital que o conselheiro Vicente acabou de colocar, que é a implantação de 6 infovias na região amazônica, cerca de 10 mil quilômetros de fibra ótica, que vão conectar regiões distantes, né, da região norte. Isso é super relevante, porque a gente sabe que é uma região carente de conectividade ainda, e levar um backbone de fibra ótica para essa região é importante não só do ponto de vista social, mas em termos de integração nacional do território brasileiro, e isso eu queria destacar, porque é um grande projeto de integração nacional. E a rede privativa do governo federal é um segundo projeto, uma rede segura de comunicação do governo federal, uma rede móvel no Distrito Federal, e redes fixas metropolitanas de fibra ótica em cada capital brasileira. Esses 2 projetos têm prazo, são 4 anos para se desenvolver até fevereiro de 2026, e vão ser executados pela entidade administradora da faixa. E é importante que se diga aqui também o nosso sistema de governança, porque a EAF, a entidade administradora da faixa, ela executa as políticas públicas, e ela é coordenada e conforme as diretrizes do GAISP, que é um grupo presidido pela Anatel, pelo conselheiro Moisés Moreira, e é composto pelos diversos stakeholders envolvidos. Nós temos a instalação, agora, nas 2 caixinhas vermelhas aqui, né, a liberação da faixa de 3,5 GHz, que é composta aqui por 2 projetos. A desocupação e a mitigação das estações profissionais por satélite, são cerca de 15 mil. Esse número está crescendo, porque são estações que são cadastradas na Anatel, esse número tem crescido. E a instalação de kits de recepção de televisão pela parabólica digital. Atualmente, a TV aberta, né, especialmente no interior do Brasil, ela tem uma recepção pela parabólica na banda C, que é o 3,5 GHz. Então, é necessário efetuar essa troca para que isso permita a inserção da rede 5G no nosso país. Isso é muito relevante também para os municípios, porque, na realidade, a grande demanda dessa instalação de novos sistemas de TV por recepção de satélite digital, eles estão no interior do Brasil, na área rural, né? Portanto, nas áreas dos municípios do interior. Esses 3 projetos, eles totalizam um aporte de 6,3 bilhões de reais, previsto no edital, e está ligado diretamente àquilo que o conselheiro Vicente vinha falando, de que o leilão de 5G não foi arrecadatório. Aqui é uma concepção exatamente disso. Então, é um modelo que privilegia aqui o investimento na infraestrutura, e aqui, no caso, é a liberação da faixa para que o 5G seja implantado no país. Esse número de 250 bilhões é um número de uma nota técnica, um valor de uma nota técnica feito pelo Ministério da Economia, de 2019, que projetava, né, um aumento da produtividade no Brasil até 2035 na ordem de 250 bilhões de reais. Esse número pode ser acrescido, a gente vê outras projeções, especialmente da iniciativa privada, mostrando que esse potencial é ainda maior do que esse valor que nós estamos vendo aqui na tela. Aqui nós temos um slide destacando exatamente a importância dessa frequência de 3,5 GHz para o 5G. Essas frequências
são frequências que podem ser adotadas, né, pela tecnologia 5G, mas quando a gente vê o alcance, né, dessas frequências aqui embaixo, né, a distância que ele percorre, as frequências mais baixas percorrem, tem uma penetração, né, uma cobertura muito maior, e as frequências mais altas, uma cobertura bem menor. E a frequência intermediária, que é o 3,5, é uma frequência que está no meio desse processo, quer dizer, ela tem uma cobertura média, só que ela tem uma grande capacidade, aquilo que eu comentei em termos de capacidade de espectro, o que leva o 3,5 a ser uma frequência muito importante para o desenvolvimento do 5G, para os diversos tipos de tecnologia que a gente vê à direita, seja na ultra banda larga, seja na baixa latência, ou seja na gestão de milhões de dispositivos que o 5G oferece. Nós temos aqui exatamente o nosso trabalho, temos de liberação da faixa de 3,5 GHz, nós vemos destacado a posição no espectro de frequência das 3 operadoras nacionais, são esses no escuro, que vão desde a faixa de 3.300 até 3.600 MHz, e mais a operadora regional. Em cada região do país a gente tem essa configuração, a operadora regional chegando ali a 3.680 MHz, e a partir dessa frequência a gente tem a operação FSS, que são as estações profissionais de satélite. Na recepção dessas estações, que estão, portanto, ocupam um pedaço, né, da faixa ali, que é da operadora regional, e também operam próximo do 5G. Então, o nosso trabalho aqui ele é identificado por esse desenho, em que nós temos a operação de satélite, seja na TBRO, na recepção da TBRO, que é essa antena parabólica aqui embaixo, ou seja, na estação profissional, porque aquela torre que está aqui representada, o 5G, ela opera nessas frequências que vocês estão vendo, que elas estão muito próximas da banda C, em alguns casos até operam coincidentemente na mesma faixa de frequência. Então, é aí que a entidade administradora da faixa entra em campo para poder fazer a limpeza, a liberação dessa faixa de frequência, para que não haja interferência da rede 5G, na transmissão da rede 5G, na recepção, seja da parabólica de recepção da TV, ou seja, nas estações FSS profissionais. E quando a gente vê o cronograma de liberação dessa faixa, nós temos aqui um cronograma definido pelo edital de licitação, em que nós vemos aqui as datas, né, das capitais, que foi postergada por 2 ocasiões em função da dificuldade de obtenção de equipamentos de proteção das estações profissionais, porque esses equipamentos são importados da Ásia, e nós tivemos uma crise de fornecimento de semicondutores, o que ocasionou e refletiu, né, uma pequena dilação de prazo, em que a data final para as capitais era dia 28 de outubro, e vocês vão ver um pouquinho adiante que a EAF conseguiu antecipar essa data de liberação da faixa nas capitais. E depois nós temos as datas de liberação nos demais municípios. Então, é muito importante aqui a segunda linha, onde nós estamos agora, nós estamos trabalhando para liberar essa faixa nas cidades com mais de 500 mil habitantes, a nossa data limite, de acordo com o edital, é 1º de janeiro de 2023, os municípios com mais de 200 mil habitantes, 30 de junho de 2023, aí uma parte também, um quarto dos municípios abaixo de 30 mil habitantes do país vão estar tendo a liberação da faixa de 3,5 até 30 de junho de 2023. A próxima etapa, que é 30 de junho de 2024, são os municípios com mais de 100 mil habitantes, e aí totalizamos também 50% dos municípios menores de 30 mil. 30 de junho de 2025, chegamos a ter 75% dos 5.570 municípios brasileiros, e no dia 1º de janeiro de 2026, teremos a última data, que é para liberar a faixa em todos os municípios brasileiros. Então, informação relevante é que até janeiro de 2026, todo o país, né, vai estar preparado para ativar o 5G. Mas isso não quer dizer necessariamente que o 5G vai ser ativado, porque aqui nós vemos aqui nesse slide a diferença de cronograma. O primeiro de cima é a atividade da EAF, e o cronograma de baixo são as ativações, as obrigações que estão no edital em termos de ativação do 5G nas diversas cidades brasileiras. Na linha de cima são as operadoras nacionais, elas têm obrigação de ativar o 5G em 1.174 municípios, e na linha de baixo as operadoras regionais, são 4.396. Então, nós temos aqui uma evolução. Nas capitais existiu uma coincidência, porque
a liberação ela tinha um prazo original até 30 de junho, acabou acontecendo em outubro, mas o prazo das operadoras nacionais era julho, 30 dias depois, e a partir de agora, né, como eu comentei, a EAF atua nas cidades com 500 mil habitantes, maiores que 500 mil habitantes, as operadoras elas têm obrigação de ativar o 5G lá em julho de 2025, mas isso não quer dizer que o 5G não seja ativado antes, e vai depender muito da modernização das legislações municipais, pelas prefeituras. Na parte de baixo, a gente enxerga aqui como as obrigações das regionais, chegando até 2030, como comentou o Marcos Ferrari, e sendo a última obrigação lá em dezembro de 2030. E esse é o cronograma, então, de ativação do 5G. Nosso macroambiente, em termos de atividades da EAF, é bem desafiador, comentei, a questão dos equipamentos importados da Ásia. Tivemos situações de crise, estamos tendo ainda, até por conta da pandemia ainda, né, voltando aí a ter um risco de lockdown na China, e a própria guerra da Ucrânia causa impacto na cadeia produtiva e de logística desse processo, além de questões aduaneiras que podemos ter de atraso no fornecimento. Aqui é um cronograma de liberação do 3,5 nas capitais. É muito importante destacar que nós atingimos aqui com as capitais cerca de 24% da população do Brasil, em que digamos, tem hoje condições de ter uma tecnologia 5G. A população das capitais ela corresponde a cerca de 24, são 51 milhões de brasileiros que vivem nas capitais, e onde o espectro do 3,5 GHz já está liberado para ativação do 5G. Nós temos também agora, como eu comentei, as cidades com mais de 500 mil habitantes, que totalizam aqui cerca de 18 milhões de habitantes, mas esse número vai crescer, uma vez que nós vamos ter uma ampliação em clusters, né, cidades em torno das regiões metropolitanas, que não estão aqui, e mais as cidades, em torno das cidades com mais de 500 mil habitantes, vão estar sendo antecipadas nessa fase, onde a gente vai chegar também a cerca de 51 milhões de habitantes, aí totalizando praticamente metade da população brasileira, já em 2023, com um espectro de 3,5 GHz liberado. Aqui um pouco do nosso trabalho na TVRO, na digitalização da recepção da TV, e eu queria comentar aqui com as prefeituras que esse é um trabalho também importante de digitalização, na medida que uma parte da população brasileira recebe o sinal da TV aberta pela parabólica convencional, e o que nós estamos executando aqui é a digitalização desses sistemas para a população de baixa renda, que é inscrita no Programa Social do Governo Federal. É gratuita a instalação, a SIGA Antenado executa através desses canais de atendimento que vocês estão vendo na tela, o 0800 729 2404, ou pelo nosso site, que é o sigaantenado.com.br, nós fazemos atendimento para que essa população seja atendida de graça. E quem tem direito a esse kit gratuito, basicamente, são as pessoas, as famílias que são inscritas nos programas sociais e já tem uma parabólica convencional em funcionamento. São cerca de 10 milhões de famílias, de acordo com o PNAD de 2019, esse número está sendo revisto, mas é um número expressivo da população brasileira que recebe o sinal da TV aberta pelo satélite, e vai ter um benefício de ter mais qualidade de som e imagem com a digitalização do seu sinal. O passo a passo para esse processo, a pessoa nos procura pelos canais de atendimento, informa o seu documento, o seu CPF, o seu NIS, a SIGA Antenado, que é o nosso nome fantasia, verifica se ela tem direito a receber de forma de graça esse novo kit, esse novo sistema de recepção digital pela parabólica, realizamos um agendamento e o nosso técnico vai até a casa da pessoa para realizar a instalação. Isso era o que eu tinha para comentar aqui na primeira etapa. Agradecer mais uma vez pelo convite, enaltecer a importância desse processo, desse debate. O 5G, como foi bem colocado pelo conselheiro Vicente, ele tem vários propósitos, e o social, que é muito relevante, porque pode ser usado em diversas verticais também, como saúde, educação e segurança. Obrigado. Muito obrigado, Leandro, pelas informações aí que você apresentou, que são também muito importantes para que se entenda aí esse processo de expansão da tecnologia, né, em que não é possível as operadoras, mesmo que tivessem essa capacidade aí, logística, etc., colocar o 5G da noite para o dia em todo o país, né? Há esse trabalho que está sendo aí capitaneado por você de forma muito brilhante, em que precisa ser cumprido aí como um pré-requisito para a instalação das antenas nos municípios.
E agora farei uma apresentação a respeito da tecnologia em si, né, do que é essa revolução tecnológica, quais são os benefícios que teremos com a tecnologia 5G, também os seus desafios, né, as suas dificuldades enfrentadas, e apresentar uma dimensão aí, um relatório fotográfico desses tipos de antenas, né, que já foi comentado ali pelo conselheiro Vicente, que as antenas terão agora dimensões menores, para que se tenha uma ideia visual aí do que estamos falando. Acho que aqui deu algum... Deixa eu fazer diferente aqui um minutinho. Deixa eu ver um minutinho, pessoal, alguma coisa aqui que saiu do controle. Apresentação. Deixa eu ir. Peraí, vou ter que colocar. Fernando, deixa eu corrigir aqui o compartilhamento da tela. Um minutinho, por favor, pessoal. Peço desculpas aqui. Acho que está aparecendo a todos aí agora. Puder compartilhar, Leandro? Está aparecendo, Fernando? Puder jogar a apresentação, Fernando? Bom, acho que todos estão visualizando agora. Primeiro, apresentar a Conexis, né, a entidade que reúne as maiores operadoras de telefonia do país. São uma plataforma da nova economia digital. O propósito, né, do setor é digitalizar o país e conectar aí a todos os brasileiros. Alguns dados do setor: no setor ele foi privatizado em 1998, desde então já foram investidos aí mais de R$1 trilhão. Nós temos no Brasil o quarto maior mercado mundial de banda larga fixa, o sexto maior mercado de telefonia móvel. São atualmente, né, 342 milhões de acessos ativos, quase 2 milhões de trabalhadores envolvidos aí no mercado de telecomunicações, cobertura em todos os municípios. Em termos de arrecadação de tributos, são cerca de 60 bilhões de tributos recolhidos, cerca de metade disso só de ICMS, 6 bilhões para fundos setoriais, e temos aí mais de 100 mil antenas instaladas pelo país para prover a conectividade a todos os brasileiros. Há uma evolução para que a gente entenda a tecnologia, né? Nós começamos com a tecnologia 2G, em que tínhamos disponível basicamente voz e as mensagens curtas de texto, o SMS. A partir da tecnologia 3G, nós tivemos a possibilidade de utilizar a navegação em páginas web pelo celular, uso também de e-mails, e de forma ainda incipiente aí, o uso de redes sociais, na transferência de fotos e pequenos vídeos. E o 4G realmente alavancou o uso com vídeos de alta definição, o uso massivo aí das redes sociais, jogos online e o início aí do que chamamos de internet das coisas. Estamos agora, né, o 5G ativado comercialmente no país desde julho desse ano, na iminência dessa revolução tecnológica, no qual o 5G se coloca como uma plataforma em cima da qual serão desenvolvidas diversas aplicações e disponibilizadas para toda a sociedade. E essa tecnologia, diferentemente das anteriores, ela tem 3 modos de uso. Então, o primeiro delas, realmente, poderíamos entender como uma simples evolução do 4G, em que agora nós teremos uma velocidade ainda maior do que já tínhamos disponível. O segundo modo de uso refere-se a aplicações críticas, no qual um grande volume de dados normalmente não é
não é tão necessário. No entanto, é essencial que a rede tenha um baixo tempo de resposta, que chamamos de latência, assim como uma altíssima confiabilidade. Em cima desse segundo modo de uso, estarão disponíveis aplicações voltadas para, por exemplo, os carros autônomos, as cirurgias remotas, né, na telemedicina, o conselheiro Vicente destacou bastante, pois nessas situações, um leve atraso da rede, uma perda de pacote em que há uma retransmissão, pode ocasionar uma fatalidade. Um terceiro modo de uso refere-se à capacidade da rede 5G de agregar uma quantidade muito maior de conexões. Dessa forma, teremos disponíveis esses dispositivos que chamamos Internet das Coisas, que basicamente serão dispositivos não necessariamente utilizados, né, pelo ser humano diretamente, como nossos smartphones, mas sim uso de sensores, telemetria com medidores de energia e água conectados à rede, transmitindo informações mais atualizadas, uso em rastreamento, né? Então teremos, como foi colocado, a cobertura em rodovia, então será possível você ter diversas aplicações de rastreamento em que utilizarão esse terceiro modo de uso da tecnologia. E a tecnologia 5G, como está colocado, ela é transversal, ela atende a diversos setores da sociedade. Na parte aqui da educação, vamos colocar alguns exemplos, você tem a realidade virtual e realidade aumentada, uso de hologramas, modelos 3D, em que será possível alavancar o conhecimento, tendo aí experiências mais ricas, né, vivências mais reais para os alunos. Na parte da indústria, hoje, um técnico industrial, normalmente, ele tem à sua disposição figuras, né, planificadas, seja em papel, no celular ou no computador, ou mesmo vídeos numa sequência específica, e ele poder fazer uso de um óculos de realidade aumentada, por exemplo, em que ele vai visualizar um maquinário, movimentar esse maquinário virtualmente, sem precisar se movimentar, ou movimentar o equipamento, identificar, uma vez que ele abrir aquele maquinário para dar uma manutenção, o que ele vai encontrar no seu interior, de forma muito mais dinâmica. Esses dispositivos, eles, de certa forma, já estão disponíveis, mas o fato de termos uma rede, né, uma conectividade, uma rede 5G provendo alta capacidade, providencia também que esses equipamentos, os óculos, tenham um hardware mais simples, que não precisam de grande capacidade de processamento ou armazenamento, dado que tudo vai estar sendo feito de forma centralizada pela nuvem. Dentre outras questões de monitoramento de estoques, painéis de controle centralizados, o armazenamento automatizado, alertas, seja em smartphones, em relógios inteligentes. Então, realmente uma linha de produção digitalizada e automatizada, com menos acidentes, tendo uma maior produtividade e um maior desempenho. Para o agronegócio, termos uma integração desses equipamentos em nuvem. Então, todo o maquinário agrícola hoje ele já tem embarcado muita tecnologia. Entretanto, boa parte das vezes ele trabalha de forma individual. Chegando a tecnologia, a conectividade ao campo, será possível que todo esse maquinário, agregado a isso o uso massivo dos sensores, trabalhe de forma integrada, controlado remotamente, de forma que os profissionais que atuam no campo, agrônomos, veterinários, tenham acesso a tempo real a todas as informações e consigam atuar de forma muito mais rápida, aumentando aí a produtividade no campo. E fica o alerta da importância que toda a sociedade possa entender a tecnologia e providenciar, seja por parte do poder público ou da iniciativa privada, formas de atualizar essa mão de obra para essa nova tecnologia. As características dessa nova tecnologia, então, já foi muito esclarecedor as informações do conselheiro Vicente. Por uma característica técnica de uso de frequências maiores, essas antenas têm dimensões menores. Por uma questão de evolução tecnológica, elas são também mais robustas e conseguem, no mesmo equipamento, numa mesma antena, ter arranjos diferentes, conseguindo fazer um direcionamento do sinal a um usuário para garantir um fluxo ali contínuo de maior qualidade. Além disso, no 5G, nós temos o que chamamos de uma maior largura de banda e uma maior eficiência espectral. E aí faço uma analogia, o conselheiro Vicente colocou que são as grandes avenidas, né? Faço uma analogia aqui com uma rodovia, em que, por exemplo, dentro do espectro eletromagnético, né, de várias frequências, cada faixa dessa rodovia seria aí um bloco de 10 MHz. E aí imagine que os leilões anteriores,
tipicamente eram leiloados blocos de 10 ou 20 MHz, que seriam uma ou duas faixas dessa rodovia. O leilão do 5G, realizado aí em novembro passado, há cerca de um ano, tem blocos da ordem de 100 MHz e até mais. Então, as rodovias agora com 10 faixas que podem trafegar dados em paralelo. Além disso, a maior eficiência espectral refere-se numa mesma faixa, num bloco de 10 MHz, utilizando-se da tecnologia 5G, é possível trafegar uma quantidade de dados muito maior do que com as tecnologias anteriores. Por fim, o 5G ele tem uma maior eficiência energética, então ocasionará que os dispositivos utilizem menos energia, se tornem mais sustentáveis, e uma maior densidade de antenas. Nesse comparativo, em que verifica-se aí de forma bem clara que a velocidade, essa largura de banda e principalmente a latência está tendo uma grande diferença com relação à tecnologia anterior, na tecnologia vigente aí, 4G. E acho que fica, às vezes, uma dúvida, né, de como são essas antenas, como que elas serão instaladas aí nos municípios brasileiros. E aqui tentamos esclarecer. O primeiro tipo é uma antena que chamamos de indoor, que é instalada no interior das edificações. Essa antena ela é do tamanho similar aí a um modem de banda larga fixa. A maior parte das vezes ela é oculta a quem está passando aí nas edificações, dado que ela fica superior ali ao forro. Temos também as antenas dos sites multifuncionais, em que tem um domo na parte superior, formado ali um conjunto de 3 antenas, mas montado num conjunto único. E, por fim, algo que é muito conhecido aí na paisagem urbana, né, as antenas tradicionais, elas têm, em geral, um rádio adjacente à antena. Esse rádio ele fará a tradução do sinal digital para as ondas de radiofrequência que serão emitidas aí no espaço livre pelas antenas. E agora, mais à direita, as antenas do 5G, em que tem dimensões bem menores. Além disso, a quantidade de cabos utilizada também é menor, tornando-se aí uma estrutura bem mais simples. Aqui, para a gente possa entender o que temos hoje em termos de instalação das ETRs, que são as estações transmissoras de radiofrequência. Então, temos aquelas de grande porte. Essas antenas, essas torres, elas não serão desmontadas do dia para a noite, dado que as tecnologias anteriores ainda permanecerão ativas há algum tempo. Temos também instalações em topo de edificação, no qual o equipamento fica ali adjacente, não necessariamente uma torre, às vezes um mastro, uma estrutura já mais simples. Temos as ETRs móveis, que são os equipamentos com as antenas montadas aí em carretinhas ou vans e direcionadas a locais em que haverá grande aglomeração de pessoas. E também as ETRs de pequeno porte, né, os sites instalados no interior das edificações. E aqui, para onde estamos caminhando, né? Uma vez que essas antenas têm dimensões menores, as novas instalações deverão ser similares a essas agora. Nesses postes multifuncionais, o equipamento fica ali no seu interior, todo o cabeamento vai passado no interior dessa estrutura, de forma que ele fica oculto, né? Fica uma estrutura muito mais simples. Para que o sinal, uma vez que nessas frequências maiores temos também uma cobertura menor, a antena precisa agora ficar mais próxima ao usuário. Por isso, haverá um grande volume de instalações camufladas, eventualmente em marquises, em painéis publicitários, também nas fachadas das edificações. Agora eu passo a palavra para a Kátia. Kátia Garbim, ela é consultora aqui do Connect 5G e vai apresentar para vocês em detalhes a questão da legislação municipal. Então, para que essas instalações que acabo de mostrar elas possam ser feitas, né, quais são os principais pontos que os municípios precisam observar. Bom dia, Kátia. Muito obrigado. Bom dia, Diogo, bom dia aos demais e a todos que nos assistem. Então, dando uma sequência dentro do que o Diogo comentou a respeito da legislação, o que a gente precisa hoje em matéria de tecnologia, para que toda essa infraestrutura esteja instalada, é necessário que a atualização da legislação aconteça. Então, não vai ser possível uma atualização da frequência ou da tecnologia sem que a legislação esteja atualizada. Como bem falou o conselheiro Vicente, o Leandro, o presidente Ferrari também citaram,
toda a parte que depende da operadora, ela já está encaminhada, mas ela não pode executar se não tiver a legislação adequada. É possível colocar já a apresentação para que eu inicie? Joia. Então, assim, o que a gente precisa hoje da legislação? O investimento, que é a parte da operadora, né, onde elas precisam fazer as implantações, ela já está com a diretriz adequada. Mas se não houver um processo ágil dentro das prefeituras, no processo de licenciamento, e uma legislação adequada, não há possibilidade de toda essa tecnologia ser implantada. O conselheiro Vicente falou muito bem sobre essa questão das prefeituras, então, assim, toda essa infra de tecnologia e todos esses benefícios, eles passam pela legislação municipal. Não há possibilidade de fazer a implantação sem que a legislação municipal esteja adequada. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à legislação hoje, quando se fala de limite à exposição humana, por exemplo, que é um ponto bastante citado pelas prefeituras, já existe uma legislação federal que pacifica esse assunto. Então, a Lei Federal 11.934, ela já mostra quais são os limites de exposição. E esses limites, eles não são limites definidos aqui no Brasil, são limites definidos mundialmente. Então, na legislação municipal, não há que se falar em relação à questão de limite de exposição, e as prefeituras acabam jogando muito isso para a questão ambiental, porque não há poluição, né? As antenas não são poluidoras ambientais. E esse assunto da exposição aos campos eletromagnéticos já está pacificado na lei federal. Então, ela não precisa constar na lei municipal. E existe também a lei federal, já comentada por todos, que é a 13.116. A lei federal, ela traz muito claras diretrizes que devem ser usadas nos municípios para a instalação das antenas. E aí, uma diferença que precisa ficar muito clara em quem trata dessa legislação nos municípios, tanto nas câmaras municipais como nas prefeituras. O que a legislação municipal precisa atualizar é o uso de solo. Então, quando eu estou falando de antenas de celular, eu estou falando da infraestrutura de telecomunicações, onde elas já são direcionadas e regidas por uma lei federal. Quando eu estou falando de município, eu estou falando do suporte para essa infraestrutura de telecomunicações. Aqui nessa apresentação, é como se essa torre é o suporte e aqui estão as antenas. Então, a prefeitura ela vai legislar sobre o suporte, sobre a torre que vai suportar as antenas de telecomunicações. Ok? E a lei federal, ela demarca de uma forma bem clara o que é competência federal e o que é competência municipal. Então, as diretrizes, elas são bem claras, né? Na lei federal tem o decreto 10.480, que ele abre um pouco mais essa questão das diretrizes em relação ao que é federal e ao que é municipal, as pacificações, né, em alguns assuntos. Um deles, a dispensa do licenciamento de infraestrutura de pequeno porte. É de extrema importância que as prefeituras se atentem para isso. Na apresentação do Diogo, ele mostrou para vocês ali o tamanho das infraestruturas de pequeno porte. Então, quando se pensa em uma antena de telefonia celular, não há que se pensar naquela torre de 30 metros, 40 metros. Né? Eu achei interessante quando o conselheiro Vicente falou sobre o volume de antenas, imagina-se que vai se colocar 10 vezes mais daquelas torres altas, e não é. O que vai se implantar hoje são essas torres menores que o Diogo mostrou nas fotos, ou seja, em marquises, em fachadas de prédio, né, nesses locais onde a infraestrutura de suporte já está construída. Então, não há que se fazer um processo de licenciamento no mesmo formato de quando vai se construir uma torre de 30, 40 metros, que era feito muito no passado. Né? Hoje, quando a gente fala de cobertura diária, eu até precisaria construir uma infraestrutura dessa altura, desde que a região não tenha nenhum prédio, nenhum local onde esta antena possa ser usada
esse local possa ser usado como suporte para a antena. Então, é muito importante que a legislação municipal ela dispense esse licenciamento até em função do volume. Né? Serão muitas antenas, como o Diogo falou, elas precisam estar mais próximas, então eu não consigo instalar poucas antenas, eu preciso numa proporção aí, dependendo do local, de até 20 vezes mais antenas do que existe numa localidade hoje. Um outro ponto que a gente acha de extrema importância que conste na legislação municipal é a dispensa do licenciamento para quando se vai modernizar ou substituir essa infraestrutura de antenas. Então, se eu vou substituir a tecnologia de uma antena, eu não vou mexer no suporte onde essa antena está instalada. Eu vou substituir a antena. Então, não há que se constar a necessidade de um licenciamento para um suporte que já foi licenciado e eu vou trocar somente a modernização do equipamento, eu vou substituir alguma peça desse equipamento. Então, é muito importante que também haja essa dispensa. Uma coisa importante que a gente precisa deixar claro para as prefeituras, que a dispensa do licenciamento, ela não quer dizer que as prefeituras não terão conhecimento da infraestrutura que vai estar instalada. Então, uma vez que é feita uma instalação, por exemplo, na fachada de um prédio, de uma antena de 5G, ali do tamanho que o Diogo apresentou para vocês, na proporção em que ela que ela vai ser instalada, a prefeitura vai ter conhecimento disso, porque será protocolado na prefeitura aonde essa antena está instalada, as dimensões, o lado da fachada, né, toda a documentação em relação ao suporte onde ela vai ser instalada, ou seja, se é num prédio, vai ter autorização dos moradores, né? Ou se é numa torre, ou se é num espaço público, por exemplo, numa marquise, né? A prefeitura vai ter essa informação. Então, a gente não está falando de que a prefeitura vai ficar alheia à informação do que está sendo instalado. Ela apenas não vai fazer o mesmo procedimento de licenciamento do suporte da infraestrutura maior, tá? Um ponto aqui que eu até vou passar um pouco mais rápido, que é a gratuidade do direito de passagem, foi comentado bastante pelo conselheiro Vicente e também um pouco ali pelo Diogo. A gratuidade do direito de passagem é exatamente para trazer à população esse acesso ao serviço essencial. Telecomunicações, a partir aí da pandemia, passou a ser um serviço essencial. Então, o direito de passagem, que é onde as fibras vão passar para que seja conectado nessas antenas, esse custo ele não entra no investimento, né? Porque uma vez que ele, no passado, entrava no investimento, ele também impede que esse investimento ocorra, porque senão o custo fica inviável, o custo da implantação dessas antenas. Um outro ponto de extrema importância é que as prefeituras, via de regra, também associam as construções dos suportes, né, das torres, ao ordenamento urbano do município. Então, assim, é muito importante que as restrições em relação à altura, em relação aos recuos de terreno, ou as áreas da cidade, as zonas da cidade onde essas antenas vão ser implantadas, não haja restrições. Porque se eu vou fazer uma cobertura numa região da cidade onde eu não tenho prédios, eu preciso instalar lá um poste multifuncional, ou dependendo da distância do ponto onde há necessidade de instalar essa antena, eu vou precisar de uma torre, de um suporte maior para colocar essa antena. E se a prefeitura atrela essas instalações, vamos dizer assim, né, a limitação de altura, essa região ela fica descoberta. Né? O presidente Marcos Ferrari comentou no começo ali a questão dos desertos digitais. Quando a gente tem essas limitações, seja de altura ou nos recuos, quando eu vou instalar, por exemplo, um poste multifuncional em alguma região mais central, se na lei ele consta um recuo ali de 3 metros, por exemplo, das laterais, a dificuldade de eu encontrar um local para instalar esse poste é muito grande. Então, provavelmente, eu não vou conseguir fazer a cobertura daquela região, porque a lei está me limitando em relação aos recuos do terreno. Ou ele limita a altura numa região onde eu não tenho prédios, né? Vamos dizer assim, é um bairro somente residencial que não tem prédios, só tem casas. A altura que eu preciso naquela região
Se ele atrela a uma altura onde eu não consigo fazer a cobertura, a região fica descoberta. Então, é de extrema importância que na avaliação e quando está se fazendo o texto da lei, essas restrições impeditivas sejam retiradas, para que as operadoras, na avaliação de onde precisam ser instaladas as antenas, elas tenham essa liberdade de fazer a análise e conseguir fazer as implantações adequadas, tá? Então, isso é muito importante que conste nos textos ali essas não restrições. Um outro ponto importante para garantir o investimento são prazos de licença. Então, quando eu faço a instalação de uma torre, via de regra, não existe a possibilidade de retirada dessa torre. A ideia é que essa torre fique lá ad eterno, vamos dizer assim, até que haja uma substituição tecnológica. Então, nós pedimos para que os prazos de licença, e isso consta nas diretrizes federais também, não seja inferior a 10 anos. Quando a prefeitura ela coloca um prazo inferior a 10 anos, ela limita, porque daí eu não tenho aí uma segurança do investimento que vai ser feito na localidade, e eu também incorro numa pequena inconstitucionalidade, porque este item já consta na legislação federal, que é na 13.116, com o decreto 10.480. Então, é importante que as licenças elas não sejam inferiores a 10 anos, para que se dê uma garantia desse investimento e a continuidade do serviço. Uma vez que a prefeitura, por algum motivo, solicite a retirada, eu tenho ali a descontinuidade do serviço, e isso é bastante crítico para o usuário. Um outro ponto que consta já na legislação federal, né, ali no decreto também, é o prazo de análise não inferior a 60 dias. Então, esse processo são para as construções de suporte. Então, se eu preciso construir um suporte numa região onde eu não tenho já uma infraestrutura pronta, seja um prédio, né, uma marquise onde eu vá colocar uma antena menor, o processo, o prazo para que eu inicie essa construção, ele não pode ser inferior a 60 dias. Já consta isso na lei federal. Reforço, o fato de que, a partir dos 60 dias, as operadoras já comecem a executar a obra, não quer dizer que a prefeitura não vá fazer as fiscalizações e que ela não possa acompanhar a obra. Então, ela vai acompanhar a obra, a instalação, a implantação, tudo ok. Porém, a gente já vai dar o início. O que ocorria muito no passado, na verdade, nos municípios que não têm a legislação atualizada ainda acontecem, a entrada do processo na prefeitura e esse processo levar de 6 meses a 1 ano para ser liberado. Imagine que esse é um orçamento que a operadora precisa executar em 2022, a prefeitura não liberou a licença para execução, então ele passa a ser um orçamento que a operadora não conseguiu executar. Ou seja, em 2023, se essa legislação não está adequada, a operadora não vai fazer a análise de investimento dela com orçamento direcionado para essa prefeitura, para esse município. Por quê? Porque ela não consegue executar a obra dentro do orçamento do ano que ela projetou. Então, é de extrema importância que esses prazos de 60 dias, a partir do protocolo, as operadoras já possam iniciar o processo de construção ou de implantação da antena, para que a prefeitura faça a fiscalização posterior ou acompanhe o processo de implantação. Um outro ponto muito importante é o procedimento simplificado. Normalmente, as prefeituras, no texto da lei, elas colocam que se o processo precisa passar por 3 secretarias, por exemplo, cada secretaria precisa receber o protocolo da operadora. E o que a gente solicita e que consta também ali na lei federal como orientação é um protocolo único. A operadora faz um protocolo só e dentro da prefeitura esse processo tramita entre os órgãos ali da prefeitura para que fique mais célere e que não vença também ali as licenças, né, a documentação que às vezes tem um prazo de validade, então até você fazer um novo protocolo em outra secretaria, isso acaba estendendo o prazo de licenciamento para o início e para a implantação. Então, é extremamente importante. Via de regra, normalmente as prefeituras sempre incluem uma secretaria de meio ambiente, né? E aí eu entro já um pouquinho também nessa questão. Como eu falei no início, já existe uma lei
pacificada em relação à questão de emissão de radiação. Então, assim, são competências diferentes. Não há que se tratar ou se encaminhar um processo de licenciamento para uma Secretaria de Meio Ambiente sobre essa questão de radiação. Aonde que a gente entende que é adequado o encaminhamento para um licenciamento ambiental? Se na construção da infraestrutura de suporte há necessidade de... é uma área de preservação ambiental ou haverá uma supressão de vegetação. Aí sim, precisa se passar por uma Secretaria de Meio Ambiente, mas também quando ele vai passar pela Secretaria, precisa ser um protocolo único, ou seja, dependendo da prefeitura, a operadora faz o protocolo, um exemplo, na Secretaria de Urbanismo, e todo esse processo de ir para o meio ambiente e retornar sai exatamente da mesma secretaria. A operadora não precisa fazer o protocolo em cada secretaria. Então, o balcão único, né, um procedimento simplificado de licenciamento, ele é essencial para essa agilidade. E a questão do meio ambiente, volto a frisar, ela é extremamente importante quando se trata de área de preservação e de supressão de vegetação. Quando a gente está falando de equipamento em si, a antena em si e emissão de radiação, esses assuntos já estão pacificados na lei federal. Se ela entra na municipal, ela acaba se tornando inconstitucional, né? Então, assim, é um processo que eu não consigo avançar para fazer uma cobertura, e se eu preciso de uma cobertura numa determinada região onde existe essa limitação, eu preciso entrar com uma inconstitucionalidade da lei, e isso leva bastante tempo, né? Então, isso é de extrema importância. Esses pontos que eu estou colocando para vocês, na verdade, até reforçando um pouco, além do que já foi falado nas falas anteriores, é porque esses pontos, eles são críticos quando a gente está lendo os textos da lei. Às vezes, a prefeitura faz a atualização da lei, né? E aí fala assim, não, mas a nossa lei foi atualizada agora em 2022. Mas quando você vai ler o texto da lei, ela é impeditiva. A operadora não vai conseguir fazer a cobertura devida no município em função dessas restrições colocadas na lei. E uma outra sugestão que a gente gosta de deixar é a revogação de normativas anteriores. Então, uma vez que a prefeitura vai fazer uma atualização da legislação, que ela revogue as anteriores e tudo que é necessário, que constava na anterior, que ela traga para o texto da nova, porque daí tanto os funcionários públicos que vão tratar do processo, eles não precisam buscar em várias legislações, ou seja, numa legislação simples, completa, uma legislação só. Então, a nossa sugestão é que haja a revogação das normas anteriores. Tá? Falei um pouquinho de todos esses pontos que são críticos na legislação e reforço. Tudo que foi falado aqui em relação à qualidade, em relação aos benefícios, ele só vai acontecer se a lei estiver adequada. Se a lei estiver dentro desses critérios que eu coloquei para vocês agora, as operadoras conseguem, com esse investimento que não foi feito no leilão, né, não foi feito o aporte no leilão, para fazer as implantações, ela consegue efetuar esse investimento. Se a lei não é permitiva, se ela é impeditiva, ele não consegue fazer o orçamento, ok? Diogo, é com você, obrigada, fico à disposição. Agora nós temos a participação do Gustavo Reis, ele é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Infelizmente, aí, por questões de agenda, ele não conseguiu estar presente ao vivo aqui conosco, mas gravou aqui a sua participação para passar essa visão pelo lado dos municípios. Vamos colocar aqui a participação dele agora. Uma alegria poder participar do 5G Workshop realizado pela Conexis e agradecer aqui ao Marcos Ferrari, idealizador desse evento, e cumprimentar também o presidente da Frente Nacional de prefeito de Aracaju, o Edivaldo Nogueira, e ter um prazer e a honra de, como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de Jaguariúna, poder representar aqui a FNP nesse importante evento.
o advento da tecnologia 5G muda toda a forma dos municípios se relacionarem com seus cidadãos e também com a vida das pessoas. Eu acho que é muito importante esse tema e eu quero cumprimentar aqui, de fato, a todos vocês que estão participando. A tecnologia 5G é a nova revolução inicial e o período de pandemia da Covid-19 acentuou ainda mais essa realidade de que os serviços e as conectividades são essenciais para a vida da sociedade. Embora nós tenhamos passado por muitas arguras na área da saúde que nós tivemos, a nossa administração viu a tecnologia uma forma de a gente facilitar a vida dos municípios. E isso precisa ser disseminado em todo o país. Por isso que nós precisamos estar adaptados. Os municípios têm que estar tendo as suas leis locais. A maioria dos municípios ainda está defasado. Existe muita burocracia e esse é o principal obstáculo para a expansão da cobertura do 5G. Então é primordial que cada gestão municipal, que cada prefeito, prefeita se empenhe em aprovar na sua Câmara Municipal a lei que estabelece a tecnologia 5G. A FNB, ela tem um texto base, mas para cada cidade precisa ser adequado à sua realidade, né, de forma ágil, de forma mais descomplicada possível. Então, o fato de você ter a lei aprovada na Câmara Municipal já posiciona a sua cidade, que está na frente, está na vanguarda para atrair novos investimentos, estimular o desenvolvimento da economia digital, e a necessidade, ela é urgente. O 5G, ele tem e precisa de 15 vezes mais o número de antenas, mas com um tamanho infinitamente menor. E não precisa ter preocupação, a antena vai poder trazer algum prejuízo para a saúde, não. Se a antena tivesse prejuízo, os grandes hospitais, como o Sírio-Libanês de São Paulo e outros, não teriam tantas antenas instaladas em seus prédios. Isso já foi comprovado que não há problema nenhum. Mas muitos serviços da nossa área digital dependem da conectividade para virar realidade. E existem muitos benefícios que vão melhorar a sua cidade com o advento da tecnologia 5G. A ampliação da produção agrícola em até 100 bilhões de reais vai gerar e fomentar ainda mais a economia. A taxa de transmissão de dados, ela é de 10 a 100 vezes maior do que nós temos atualmente na tecnologia 4G. Nós temos uma conexão do sistema de transporte. Nós vamos poder ter ônibus autônomos, carros autônomos no futuro. Você não tem mais o delay quando você está assistindo eventualmente um programa de jornal e você tem lá, o repórter chama com o âncora do jornal e você tem aquele delay de 1 segundo, nós não vamos ter mais, o que permite a gente ter carros autônomos. Sala de aulas inteligentes. Então nós vamos poder ter a leitura, por exemplo, da chamada nas aulas, que demora 30% da aula, você gasta numa chamada para poder verificar quais os alunos que estão na sala de aula. Com a tecnologia 5G e a possibilidade também, o reconhecimento facial, a biometria, nós vamos ter o professor com mais tempo útil na sala de aula. Ao chegar, já é feita a chamada e, se puder, já encaminha para os pais. Isso também facilita muito através de câmeras inteligentes, o reconhecimento facial, soluções que vão nos ajudar a melhorar também a segurança pública dos municípios. E quais são as vantagens para a indústria? O monitoramento e gestão de processos em tempo real, a comunicação entre as máquinas e os gestores, a operação remota, o controle de rede inteligente, veículos guiados automatizados, manobras cooperadas e cooperativa de veículos, segurança avançada em diversos tipos de ambientes. Portanto, nós temos grandes vantagens. No agronegócio, por exemplo, os produtores agropecuários podem aproveitar a oportunidade com o uso de tecnologia em todas as fases de produção, preparação da terra, plantio de sementes, plantio, também cultivo e colheita, a criação de gado. Portanto, a tecnologia ela vai propiciar ainda mais a conexão de uma ampla gama de outros tipos de infraestrutura, como sensores conectados ao solo, às plantas e os animais, sistema de irrigação inteligente, monitoramento das pragas, tecnologia, informações da estação meteorológica. Isso pode ser acompanhado com frequência. A previsão do tempo está ruim, aí você já tem como, no agronegócio, poder tomar toda a sua decisão. E o que compete aos municípios? O licenciamento urbano de infraestrutura, licenciamento ambiental, o ordenamento territorial, restringir, limitar a instalação em áreas de proteção
do patrimônio público, o planejamento e o controle do solo, do parcelamento, ocupação do solo urbano, procedimentos para execução de obras, reparos e serviços em logradouros públicos. Todas essas são competências dos municípios. Jaguariúna, onde nós temos uma população de cerca de 70 mil habitantes, nós já temos a lei aprovada pela Câmara Municipal. E a gente conta com facilidades de licenciamento digital para as empresas que aqui estão instaladas. Nós temos um parque industrial com muitas empresas de tecnologia que necessitam da tecnologia 5G para que se firmarem dentro desse sistema, que é essa nova revolução que nós estamos tendo, que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é super importante, né? Para o monitoramento e gestão de processos em tempo real, comunicação entre máquinas, operação remota. Então, para você ter a indústria 4.0, tem que já ter a tecnologia 5G. E nós já aprovamos na Câmara Municipal. Tecnologia 5G é o futuro, e o município que não se adequar vai ficar para trás nesse momento histórico de modernização. Veja, a própria medicina, com a telemedicina que a Covid trouxe, ela vem com muito mais facilidade na tecnologia 5G. A possibilidade da gente ter veículos autônomos, da mesma maneira, segurança, chamada nas classes de aulas, como eu disse, ou seja, na capital do estado de São Paulo, nós já existimos a tecnologia 5G e celulares que não estão adequados para receber o sinal já tem a função 4.G com internet bem lenta, ou seja, você está com a internet lenta já. Exemplo do que hoje nós já temos com o 3G. Então, quer dizer, o 4G já está ficando para trás, o 3G já ficou. Então, por isso é importantíssimo a adequação das leis municipais para essa nova era digital que já chegou, que é a era da tecnologia 5G. O setor de infraestrutura de telecomunicações passa a ter, portanto, um caráter ainda mais estratégico para a transformação digital. O estado de São Paulo apresenta um déficit em número de antenas por habitante em comparação com os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, para cada um habitante, você tem 940 antenas. Já no estado de São Paulo, para cada habitante, você tem 1.689 antenas. Sem novas antenas, não haverá condições técnicas de aproveitamento máximo das novidades do 5G, reduzindo a competitividade de cada município. Leis municipais defasadas e muito burocrática constituem o principal obstáculo para a obtenção dessa cobertura. Portanto, Marcos Ferrari, quero cumprimentar você e a todos da Conexis nesse webinar, workshop 5G, e ao presidente Edivaldo Nogueira, por essa iniciativa que vai conscientizar a muitos gestores públicos a implementar as leis municipais que vão melhorar a vida de cada cidadão. Parabéns pelo evento, muito obrigado. Ótimo. Agora, para fechar aqui, nós temos algumas perguntas. Temos aí o e-mail, né? Caso hajam dúvidas aí, podem enviar para o e-mail, que não for possível responder aqui ao vivo, faremos a resposta por e-mail posteriormente. A primeira pergunta que chegou aqui foi para o Leandro Guerra, do Siga Antenado, e a pergunta é sobre essa questão que o Leandro citou na sua apresentação da falta de componentes, né? Então, o problema enfrentado no início do processo de limpeza da faixa, dessa falta de componentes, está realmente equacionado ou ainda é uma preocupação, Leandro? Leandro, nos escuta, Leandro? Eu vou passar para a próxima pergunta, enquanto a gente testa aqui o áudio com o Leandro. A próxima pergunta que temos aqui, que recebemos, é para a Kátia. E o questionamento é assim, além do PL padrão, existem outros documentos que os municípios possam usar para atualizar as suas leis, Kátia? Sim, existem. Hoje foi criado, o presidente Ferrari apresentou ali, falou sobre o site da Conecta 5G. Então, se você entrar no site do Conecta 5G, vai ter todas as informações que você precisa, tanto a nossa sugestão de projeto de lei, constando aqueles itens que eu citei, que são essenciais, e também lá tem o ranking das cidades amigas do 5G,
você pode buscar a legislação desses municípios, né? Então, são vários municípios hoje que já têm uma lei aderente e que você pode olhar essa legislação e adequar para o seu município, tá? Então, assim, o site está lá disponível com todas as informações em relação aos projetos de lei, a lei federal, o decreto federal e também as cidades onde já tem uma legislação adequada que vocês podem olhar e adequar para a legislação de vocês. Muito obrigado, Kátia. O Leandro Guerra já está conosco, vamos só testar aqui, deu um probleminha na comunicação dele. Leandro, você nos escuta? Acho que está no mudo aí, Leandro, nós não estamos nos escutando, perdão. Leandro, acho que está no mudo, nós não estamos escutando você. Oi, Diogo. Oi, pode seguir. Não estava ouvindo a tua pergunta, mas eu entendo que é em relação ao prazo, certo? Isso, é com relação à questão da falta de componentes, né? Ok. O que acontece é que a primeira fase do processo, que foram as capitais, houve 2 dilações de prazo em função da escassez dos componentes, vamos dizer assim, de proteção das estações FSS. São os filtros e LNBs, equipamentos que protegem as estações profissionais. Nesse sentido, foi definido um prazo adicional pelo GAISP, que é o grupo coordenado pela Anatel. Esses prazos já estavam, essa dilação possível já estava prevista no edital do 5G, e agora, daqui para frente, a partir da fase 2, que é a fase que nós estamos atuando, nós temos uma convicção, uma confiança de que nós não teremos atraso, porque, na realidade, os equipamentos já estão encomendados. Lembrando que, na fase 1, o grande desafio do prazo existia por conta da formação da F, a criação da F foi em fevereiro, e esse prazo de entrega era junho, né? Nós tivemos uma definição da especificação técnica somente em abril, né? E a F foi muito ágil na aquisição dos equipamentos. Ocorre que, realmente, houve todo um contexto de crise de semicondutores, né? E isso acabou acarretando em 2 dilações de prazo, e aqui eu queria destacar que, em relação às capitais, a F conseguiu antecipar o prazo, porque o prazo que está em vigor era final de outubro, né? Nós conseguimos antecipar isso para praticamente final de setembro. Então, houve praticamente uma antecipação de 1 mês em relação ao prazo que estava em vigor. E agora, em relação às próximas etapas, como eu falei, temos confiança de que não haverá necessidade de novas dilações. Obrigado. Obrigado, Leandro. Por último, aqui temos uma pergunta da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, o senhor Tiago. Ele faz alguns questionamentos, vou tentar responder aqui de forma breve. O primeiro, ele pergunta sobre o posicionamento das antenas, como isso se dará. E aí eu respondo de que todas essas antenas, antes delas serem instaladas, as operadoras fazem um estudo, né, para verificar o melhor posicionamento delas, para que atinja e possa atender a população. Então, não é possível, né, não é viável instalar em qualquer lugar, né, isso não é aleatório, é um estudo, né, por meio dos engenheiros, das operadoras, para fazer a escolha desse local. O outro questionamento que ele nos faz aqui é com relação ao apoio, né, para os municípios, como que os municípios podem melhor fazer esse trabalho de atualização legislativa que tanto falamos. E sobre isso eu gostaria de destacar justamente esse site, o Conect 5G, por onde estamos transmitindo aí esse evento. Nesse site está disponível informações sobre a tecnologia, artigos, notícias, vídeos, a própria parte legislativa, né? Tem aí um projeto de lei sugestiva, as demais leis federais, também o ranking, né? Disponível ali para que o município visualize, né, na sua realidade, os que são mais próximos, estão à realidade mais próxima e busquem se espelhar, ter algo, né, desse site aí como um ponto de partida. E, por fim, o Conect 5G, por meio desse e-mail aí que já foi falado, ele está à disposição dos municípios para, logicamente, o município, o poder público municipal, a Câmara e as prefeituras são soberanas, mas entendemos que, de parte da tecnologia, temos alguma coisa, sim, a contribuir nesse processo. Estamos disponíveis por esse e-mail para fazer essas contribuições sempre que os municípios precisarem. E finalizo, assim, agora,
a transmissão, agradecendo a todos os nossos palestrantes aí, o conselheiro Vicente Aquino, Leandro Guerra, CEO da IAF, o SIGA Antenado, Gustavo Reis, da vice-presidente de Telecomunicações da Frente Nacional de Prefeitos, e a Kátia Garbinha aqui pelo lado do Conex 5G. Agradeço também ao presidente da Conex, Marcos Ferrari, por essa abertura, pelas suas palavras e a confiança nesse projeto. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.